Volume 01, Capítulo 2, As Ruínas do Descarte. Me disseram que meus pais eram pessoas terríveis. O abuso era constante, criar uma criança naquele ambiente era impensável, e eu estava deformado por isso. Pirralho, sempre com aquele olhar triste e desagradável nos olhos, meu pai gritava para mim e depois me chutava no chão. Gostaria que você nunca tivesse nascido. Não conseguimos nem matar nossos próprios filhos inúteis? O que há de errado com este país? Minha mãe dizia. Depois de um tempo, comecei a ter pensamentos violentos também. Algum dia eu vou matá-los. Pensando bem, provavelmente era só meu instinto de sobrevivência. Havia uma parte do meu cérebro que tinha certeza de que um dia eles me matariam, e queria pegá-los primeiro. Foi isso que primeiro trouxe à tona meu lado sombrio. Mas um dia, ambos desapareceram e me deixaram sozinho. Apenas evaporaram, eu acho. Meu tio e sua esposa se tornaram meus pais adotivos. Eles receberam uma ligação dos meus pais pouco antes de desaparecerem da minha vida para sempre. Pegue a criança. Foi só quando comecei a viver com meus pais adotivos que percebi que minha vida enquanto crescia não era normal. Minha tia e meu tio eram boas pessoas, então eu queria ser uma boa criança para eles. Eu não queria causar problemas para eles, eu devia isso a eles. Mimori Touka aprendeu gentileza com eles. Em pouco tempo, ele se tornou o próprio ar, alguém inofensivo e fácil de ignorar. Mas pouco antes de ser teletransportado para as ruínas escuras, algo mudou. Ele me deixou sair. O verdadeiro Mimori Touka. Abri meus olhos. Eu estava deitado numa pedra molhada que cutucava minhas costas. Levantei minha cabeça. Escuridão total. Então, essas são as ruínas do descarte. Escuridão. Preso na escuridão profunda. Minhas estatísticas. Posso verificá-las? Abrir status. Visão obscurecida. Não é possível exibir estatísticas. Uma voz monótona ecoou as palavras na minha cabeça. Ok, então eu preciso realmente conseguir ver. Mas talvez eu possa usar isso? Tateei no escuro até que minha mão bateu em algo. Aqui está. A bolsa de couro. Meu item mágico único. Segurei-o com as duas mãos e passei meu polegar sobre o cristal. Tentei lembrar da explicação da deusa. Então preciso colocar mana nessa coisa e ela vai acender. Pensei em como era usar minha habilidade contra ela e imaginei despejar esse poder no cristal. Ele começou a piscar fracamente em alguns lugares, até que a luz cresceu e a coisa toda estava brilhando. Uau, isso é incrível! É como se eu estivesse realmente usando magia. Eu ainda não conseguia ver muito, mas na penumbra eu conseguia pelo menos ver um pouco do meu entorno. Havia rocha nua por todo lado, e um teto irregular pairando acima. O chão era estranhamente protuberância e irregular. Mais uma caverna do que uma ruína, não é? O que é isso? Levantei-me e fui até lá. Um crânio? Ossos humanos. Faça isso. Metade de um crânio. O que aconteceu com a outra metade? Algo partiu em dois. Fiquei sem fôlego. O que poderia ter feito isso? Havia algo incrivelmente perigoso escondido nessas ruínas. Meu coração disparou. Ninguém sobrevive aqui embaixo, foi o que a deusa disse. Então, provavelmente eu vou morrer aqui embaixo também. Eu falei um grande jogo, mas não sei se consigo sair daqui. Eu me sentia grogue e desligado, como se ainda estivesse acordando e o mundo ainda estivesse entrando em foco. Minha cabeça estava latejando agora também, batendo forte nas têmporas, e eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas. Eu vou morrer. Eu realmente vou morrer aqui? Esse pensamento me assaltou. O cheiro da morte ainda permanecia de todos que tinham sido eliminados antes. Eu vou me juntar a eles? Passos. A morte está se aproximando.
Meu coração está batendo descontroladamente. Pulso acelerado. Instintos gritando. Aqui não é seguro. Sobreviver. Você tem que sobreviver. Estava ficando mais brilhante, de alguma forma. O crânio estava tingido de laranja pela luz. Tem algo ali. Atrás de mim. Algo brilhando laranja. Uf. Graar. Graar. Um monstro. Seu fedor atacou minhas narinas. Eu podia ouvir algo pingando. Algo que sibilava e borbulhava quando atingia o chão de pedra. Que som é esse? Algum tipo de ácido? O que diabos está atrás de mim? Eu quero saber, mas se eu me virar agora, isso vai me matar. Minha razão pisou no freio, dizendo-me que ficar imóvel era a decisão mais inteligente, mas um instante depois, meus instintos assumiram o controle. Corri. E tropecei nos meus pés imediatamente. Enquanto eu caía, algo enorme passou zunindo bem perto da minha cabeça, errando por centímetros. Eu tropecei de volta para ficar de pé e continuei correndo, como se empurrado para frente pelo vento de sua passagem. Golpe de sorte. Aquilo estava tentando me atingir. Me agarrar. Foi direto para minha cabeça. Eu estava correndo a toda velocidade, sem tempo para olhar para trás. Cada célula do meu corpo gritava, aterrorizada. Meus dentes tremiam na minha cabeça. Essa coisa é muito mais forte do que eu, e eu posso dizer que ela quer me matar, eu posso literalmente sentir isso. Não como aquela deusa, ela tinha uma presença, ela era intimidadora, mas essa coisa só quer me despedaçar o mais rápido que puder. Percebi com choque que minha bolsa ainda estava brilhando. Rapidamente a coloquei no meu uniforme. Ele não deveria poder me ver agora. Ok, esse é um plano. Esconda-se na escuridão. Por favor, deixe-me ficar escondido. Eu me esforcei para acalmar minha respiração ofegante e frenética. Meus pulmões estavam vazios, minhas pernas dormentes. Eu não consigo. Eu não consigo pensar direito. Não. Não pense, apenas corra. Eu não quero morrer. Meus instintos tomaram conta completamente. Lágrimas brotaram novamente enquanto eu cambaleava para frente, não de tristeza ou alegria, mas de medo. Não medo. Pelo menos, não é tudo. Engasguei com minhas lágrimas, tentando respirar o suficiente para correr. Não conseguia ler meus próprios sentimentos, mas não era a primeira vez que me sentia assim hoje. Meu pé prendeu em algo que se projetava do chão, fazendo-me cair no chão. E imagino. Ainda bem que cheguei até aqui correndo às cegas. Agora entendi. Não estou chorando porque estou com medo. Virei-me para encarar a coisa que se aproximava atrás de mim. Não estou com medo. Dane-se isso. Estou com raiva. Um monstro estava diante de mim, humanoide, com cabeça de touro, como o minotauro daqueles antigos mitos gregos. Mas era de alguma forma mais horrível do que isso, olhos dourados injetados de sangue, grossas veias laranja cruzando seu peito musculoso e de pele negra, chifres gigantescos divididos como os de uma rena. Havia protuberâncias montanhosas por todo o corpo que expeliam líquido como vulcões em erupção. Líquido que borbulhava e cuspia quando pingava na rocha abaixo. A rocha estava derretendo. Então esse foi o som que ouvi antes. Também explicou a rocha irregular que encontrei quando cheguei aqui. Droga! Essa coisa é muito rápida. Não consigo fugir dele. Imagino se a deusa conseguiria derrotar um desses minotauros disformes. Kirihara conseguiria derrotá-lo com aquela habilidade de explosão que ele usou? A deusa disse que tinha eliminado guerreiros fortes, mas inadequados aqui embaixo. Mas ninguém conseguiu sair. Aquele monstro deve ter matado todos eles. Então, que chance um classe I? Como eu tenho? Que diabos? Então é isso, os momentos finais de Mimori Touka.
Eu queria poder ao menos agradecer aos meus pais adotivos. Obrigado por serem tão gentis comigo. Eu tinha planejado dizer isso no dia em que me formasse no ensino médio. Eu não deveria ter esperado. Sogou Ayaka também. Devo minha vida a você pelo que você fez. Não é nem perto do suficiente, mas essas duas palavras terão que servir. Obrigado. Obrigado por tentar me ajudar. Pinga. 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 O Minotauro estava se aproximando, meu tempo havia acabado. Os humanos que são enviados para cá provavelmente são o jantar dele. Ele só espera aqui para que mais sejam teletransportados? Minhas unhas arranhavam o chão. Nenhuma arma. Uma bolsa de couro brilhante. Estatísticas terríveis. Habilidades inúteis. Comecei a me levantar, mas parei. Mesmo se eu correr, aquele Minotauro pode correr mais rápido. A essa distância, não tem como ele não me pegar, e depois de correr tanto tempo, não tenho resistência nem para tentar. Checkmate. Acabou. Fechei os olhos e deixei minha mente vagar. Saia da frente já, lixo de classe I. É uma pena que eu não possa ver sua bunda miserável morrer, Mimori. Deixe suas preocupações mundanas para trás e entre em um sono tranquilo, Mimori Tuka. Um último suspiro digno de um miserável descartável. Abri os olhos, a raiva brotando dentro de mim. Todos eles tinham conseguido exatamente o que queriam. Não posso sair assim. Não posso. Mordi meu lábio. Eu quero poder. O Minotauro rugiu. Um braço musculoso e com garras se estendeu para me agarrar. Eu levantei meu braço também, em direção ao monstro. Dois braços estendidos que só podiam se encontrar em violência. Eu sabia que aquela palmeira gigante viria para esmagar meu crânio. Não quero morrer assim. Não posso desistir sem tentar. Minha habilidade pode não valer nada, mas talvez eu consiga pelo menos dar um soco. Não sei se era raiva borbulhante no meu intestino, ou meu instinto de sobrevivência a todo vapor. Mas algo em mim ainda queria lutar. Minha habilidade única, aplicar efeito de status. Par paralisar. A última resistência de Mimori Touka. Fechei meus olhos. Vários segundos se passaram. E ainda assim nada aconteceu. Espere. Meu crânio deveria estar sendo esmagado até virar pó agora mesmo, certo? Meu rosto pingava suor, e eu tremia de terror. Lentamente, hesitantemente, levantei minha cabeça e abri meus olhos. O Minotauro ficou congelado no lugar. Isso realmente funcionou? A deusa me disse que magias de efeito de status mal funcionavam contra monstros de nível baixo, e não havia como o Minotauro ser de nível baixo, certo? Não me pareceu fraco. E por que haveria monstros de nível baixo em um lugar usado para eliminar guerreiros fortes? Deve ter sido uma sorte milagrosa. Mas então me lembrei das palavras da deusa. Mesmo que você consiga milagrosamente que um deles acerte, os efeitos são pequenos e a duração extremamente curta. Levantei-me rapidamente e corri. Tenho que me afastar dessa coisa. Meu tempo deitado no chão me devolveu um pouco da minha resistência. Eu não ia deixar essa chance passar em vão. Em apenas alguns passos, eu estava ofegante novamente. Nossa cara! Sem fôlego. É meu status de vitalidade. Minha velocidade. Aposto que heróis de nível mais alto podem correr muito mais longe. Cobri minha boca com a mão. Tive que parar de respirar tão alto. Onde estou, afinal? Examinei a escuridão em pânico, olhando para trás. Eu não vejo isso. Eu escapei. Minhas pernas doíam, eu estava exausto. Inclinei-me para a frente para inspecionar meus tornozelos e joelhos pelo toque. Nenhuma torção. Acho que não. Posso descansar um pouco, certo? Então vou começar a procurar um jeito de chegar à superfície.
Tem que haver. Olhei para cima e congelei. Como pude ser tão estúpido? Há mais de um deles. Aquele lugar de onde eu acabei de sair deve ter sido território do Minotauro. Claro que se eu sair dele, vou dar de cara com outra coisa. Buaak! 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 Que diabos é isso? Algum tipo de monstro-pássaro? Uma cocatriz? A cabeça era parecida com a de um pássaro, com uma grande crista no topo, ou talvez um chifre. Seu pescoço magro tremia violentamente. Abaixo disso, parecia um humanoide de 4 braços, com pele preta como azeviche cruzada com veias laranja, assim como o Minotauro. Em vez de mãos, tinha garras enormes. Os sons que ele continuava fazendo eram estranhos e apenas vagamente parecidos com os de um pássaro. Ácido espesso escorria de buracos em seu corpo para borbulhar no chão. Um olho de pássaro girou em sua órbita para me encarar enquanto ele gritava seus estranhos sons de pássaro. Algo pingava de sua boca, saliva? Isso significava que ele estava com fome? Buauauaak! Gritou, agudo e assustador. Seus braços com garras se moviam como pistões conforme se aproximava. Mesmo um golpe dessas garras provavelmente será fatal. Posso correr para ele? Não adianta. Pelo menos notei o Minotauro antes que ele estivesse bem na minha frente, essa coisa é ainda mais rápida. Eu teria implorado para lutar contra Kirihara e os outros em vez disso, eu enfrentaria aquela explosão dragônica qualquer dia da semana. O mal e a crueldade não eram páreo para a sede de sangue pura e não adulterada que eu sentia dessas coisas. Eles estavam tentando me matar para comer? Para a própria sobrevivência? Ou eram apenas criaturas distorcidas que não tinham problemas com o assassinato? Não importa o motivo, eu sabia que eles queriam me matar. A coisa de cabeça de pássaro era tão forte quanto o Minotauro, se não mais forte. Eu pulei da frigideira para o fogo. Todos os guerreiros e heróis que foram enviados para cá. Todos eles devem ter morrido assim. Alguém forte pode ser capaz de derrotar um, mas o próximo não estaria muito atrás. Provavelmente havia inúmeros monstros aqui embaixo. Finalmente, até mesmo o lutador mais forte atingiria os limites de sua resistência e força de vontade. Não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu inconscientemente levantei minha mão. Então é assim que é rezar. Paralisar. Abri os olhos e meu queixo caiu. Acho que ainda não usei todo o meu estoque de milagres. Funcionou. De novo. O monstro com cabeça de pássaro parecia estar se esforçando, suor escorrendo por seu rosto de pássaro. Mas ele permaneceu completamente imóvel. Paralisia. Funcionou novamente. Rezando para que aqueles 4 braços não voltassem a se mover de repente, eu deslizei pelo monstro e corri para longe em uma corrida rápida. Uma teoria veio a mim, como uma revelação. Não pode ser. Mas talvez esse milagre seja maior do que eu imaginei. E se minha habilidade funcionasse 2 vezes por quê? Sempre funciona? Eu usei um efeito de status em um monstro 2 vezes nessas ruínas supostamente imbatíveis. E o Minotauro não veio atrás de mim. Nem o cabeça de pássaro. E se a habilidade e efeito de status que a deusa falou e minha habilidade forem coisas completamente diferentes? Talvez minha habilidade sempre acerte. Talvez dure muito tempo. Se isso for verdade, então voltei-me para o cabeça de pássaro paralisado que havia deixado para trás. Talvez eu consiga sair daqui. Meus pensamentos correram. Isso era realmente possível? Eu realmente conseguiria fazer isso? Estou me precipitando. Primeiro, preciso verificar uma coisa. Deslizei para dentro da abertura rasa na rocha que eu tinha encontrado antes. A luz da bolsa de couro estava sumindo, então eu coloquei um pouco mais de mana nela, e ela começou a brilhar fracamente de novo. Ótimo!
Pelo menos agora consigo enxergar. Abrir status. Ok. Aqui está. Tuka Mimori. Nível 1. HP mais 3. MP mais 1 de 33. Ataque mais 3. Defesa mais 3. Vitalidade mais 3. Velocidade mais 3. Inteligência mais 3. Título: Herói de classe I. Como esperado, minha mana estava acabando. Eu usei paralisar 3 vezes, uma vez na deusa, uma vez no minotauro e uma vez no cabeça de pássaro. Então eram 10 MP por uso? Os outros 2 de mana devem ser o que eu coloquei na bolsa de couro. Isso é ruim. Basicamente já estou sem mana. Pensei em tudo que a deusa tinha me dito. Talvez isso não fosse exatamente verdade. Ela disse que nossas estatísticas listadas eram, na verdade, modificadores de estatísticas. Então, estou sem mana extra. Mas a quantidade real de mana que me resta depende das minhas habilidades naturais, a mana dentro de mim que não pode ser descrita em números. Mas não há como saber quanto me resta. Se for menos de 10, ainda não poderei usar minhas habilidades novamente. Minha única arma, inútil. Checkmate. Não saber quanta mana eu tinha para trabalhar era estressante, mas era melhor do que ter certeza de que eu estava morto. Sacudindo meu medo, eu folheei para a página de habilidade. Habilidade única. Aplicar efeito de status. Disponível para uso. E de novo. Paralisar, nível 1, custo de mana, 10 MP. Durma, nível 1. Veneno, nível 1. Então tenho que usar a habilidade pelo menos uma vez para ver seu custo de mana. Estou acabado. Segurei minha cabeça entre as mãos. Era inútil. Não havia como minha mana durar até que eu alcançasse a superfície. Ele se regenera com o tempo? Talvez quando eu vou dormir como em um RPG? Mas mesmo se regenerasse, isso é um extra. O quê? 30 de mana. Eu sou um classe I. Não posso contar em ter muita mana natural dentro de mim. E o que acontece se eu ficar sem mana? Eu desmaio? Isso significaria que usar minha própria mana é arriscado. E espere. Quando Kirihara usou sua habilidade Destruidor Dragônico, ele mencionou algo sobre seu nível de habilidade aumentar. Para que possamos subir de nível, assim como em um jogo. Se eu conseguir subir de nível suficiente, talvez eu consiga. Minha mana máximo pode aumentar, ou o custo de mana das minhas habilidades pode diminuir. Como um classe I. No entanto, eu provavelmente cresceria lentamente. Foi o que a deusa disse, pelo menos. Heróis classe S, como Kirihara, subiam de nível muito mais rápido. Ele ganhava experiência suficiente para aumentar o nível de sua habilidade única depois de apenas um uso, mas eu usei a minha 3 vezes e não tinha subido de nível nenhuma vez. Então essa é a diferença entre um classe I e um classe S, hein? Mas em jogos, você geralmente só ganha experiência quando mata os monstros. Olhei novamente para minha lista de habilidades. Veneno, hein? Esse é o único que parece causar algum dano. Ou talvez os outros heróis deixaram algumas armas para trás que eu poderia usar? Se eu encontrasse uma espada ou algo assim, eu poderia usar para matar os monstros paralisados. Como uma pessoa normal, minhas estatísticas não eram boas para começar, e meus modificadores de estatísticas de classe I claramente eram ruins. Mas se eu pudesse encontrar uma arma decente, poderia haver uma chance. Eu tinha que esperar que outros heróis tivessem permissão para armas, assim como a deusa me deu minha pequena bolsa de má qualidade. Coloquei a cabeça para fora do meu esconderijo e olhei para trás, na direção do cabeça de pássaro. Eu me pergunto quanto tempo essa coisa de paralisia vai durar? Eu deveria voltar e verificar. Eu obteria algumas informações importantes dessa forma. Se o monstro ainda estivesse paralisado quando eu chegasse lá, isso significava que o feitiço tinha uma duração bem longa.
Isso tornaria ficar ali com uma arma e cortá-lo até que eu bolasse um plano mais realista. Mas se eu voltar e o monstro não estiver mais lá, eu cruzarei essa ponte quando chegar lá. Eu conseguia ver uma pequena luz no fim do túnel e comecei a caminhar em direção a ela. Assuma o risco. Só esteja preparado para o pior. Talvez tenha sido uma má ideia. Poderia ter sido mais inteligente continuar avançando em direção à superfície, mas eu queria saber. Eu corri freneticamente no momento em que percebi que a paralisia havia funcionado, então eu nem tinha certeza de quão longe eu teria que voltar. Talvez ela estivesse escondida na escuridão, apenas esperando por uma chance de atacar. Meus olhos estavam começando a se ajustar à escuridão, e eu podia ver formas escuras na escuridão. Ali, no chão. Um machado? Algum herói do passado deixou isso cair? Eu estava me movendo tão rápido que devo ter passado direto por ele. Eu o peguei, ele parecia pesado em minhas mãos. Será que ainda está afiado? Havia um MP restante no meu modificador de status. Pensei em colocá-lo na bolsa de couro para acendê-lo o suficiente para verificar os status do machado, mas não. Ainda não. As veias laranja assustadoras do cabeça de pássaro brilhavam o suficiente para que eu pudesse ver quando chegasse perto. Segurei-o em uma mão e continuei andando. Meu peito doía. Minha garganta estava seca. Aquele pássaro ainda está lá fora em algum lugar na escuridão. Finalmente, vislumbrei o brilho laranja. Conforme me aproximei, percebi que ele ainda estava paralisado exatamente onde eu o havia deixado. A menos que seja só fingimento. Tentando me atrair. Buaac! Ele claramente ainda me queria morto. Eu tinha feito algo com ele, e agora ele não conseguia se mover. Ele parecia pelo menos entender isso. Aquele ácido espesso ainda escorria dos buracos em seu corpo. Então a paralisia não para todas as funções corporais. Acho que se funcionasse assim, seria essencialmente uma morte instantânea. O que é isso? Um medidor. Havia um medidor amarelo pairando logo acima de sua cabeça, parecendo exatamente algo saído de um videogame. Se a barra amarela medisse a duração do efeito como eu imaginei, estava quase na metade. Afastei-me do monstro. Peguei uma pedra do chão e atirei com toda a força em suas costas. Clank! Ela fez contato, mas não era o som que você esperaria ouvir de uma pedra batendo na pele. Devia ter uma pele bem dura, pelo menos. Eu me escondi e espiei de volta para o monstro. Felizmente, ele ainda estava congelado no lugar. Eu tinha jogado RPGs no meu mundo onde um efeito de status desaparecia quando o personagem sofria dano, mas felizmente não parecia funcionar assim aqui. Eu podia fazer o que quisesse com o inimigo até o medidor acabar. Sim. Sem nem perceber, dei um pequeno soquinho de triunfo no ar. Saí do meu esconderijo e inspecionei meu machado no brilho laranja do monstro. Parecia estar em boas condições, sem lascas ou nada. Coma isso, cabeça de pássaro. Eu levantei o machado acima da minha cabeça com as duas mãos. Imaginei que começaria pelos membros, eu o balancei para baixo com força como um lenhador em um dos braços. Clank! O impacto enviou uma onda de choque pelos meus braços, uma dor surda e pesada se seguiu enquanto eu deixava o machado cair dos meus dedos. O monstro parecia exatamente o mesmo. Não adianta. É muito difícil. Recuperando o fôlego, olhei para o machado onde ele havia caído. Havia uma longa rachadura na lâmina agora. Antes que eu pudesse me abaixar para pegá-lo, vi que ele tinha caído em uma poça de ácido do cabeça de pássaro. A lâmina do machado já tinha começado a derreter, o ácido corroendo o metal muito mais rápido do que corroeu o chão de pedra. A arma era totalmente inútil para mim agora. O que eu devo fazer? Essa coisa é ao menos derrotável. E se eu enfiar uma lâmina em um desses buracos? Não. Ela simplesmente derreteria. Só consigo pensar em uma coisa que pode funcionar. Eu teria que usar minha própria mana, a mana que eu não conseguia ver, para conjurar veneno no cabeça de pássaro.
Andei lentamente e levantei meu braço. Alvo adquirido. Ah! Respire fundo. Mantenha a calma. Vê veneno. O corpo inteiro do monstro pareceu ficar borrado, depois roxo. Uma espuma roxa translúcida começou a se formar no corpo da criatura, como pequenas bolhas de sabão por toda a pele que estouravam e derretiam no ar. Então esse é o efeito do veneno. Eu fiz. Funcionou. Além daquele ataque fracassado na deusa imunda, eu tive uma taxa de acerto de 100%. A paralisia deixou o cabeça de pássaro congelado em uma estranha posição meio ereta. O medidor amarelo havia drenado mais, mas não houve nenhuma outra mudança. Eu esperava que um medidor roxo aparecesse ao lado do amarelo. Tive sorte novamente. Lançar veneno em um monstro poderia ter substituído a paralisia, mas, felizmente, os efeitos se acumulavam. Ok, combo completo. O golpe duplo de paralisia a veneno. Eu consigo fazer isso. Foi emocionante. Agora tudo o que tenho a fazer é esperar. Esperar. E rezar. E se o monstro morrer devido ao dano do veneno, talvez eu suba de nível. Eu só podia esperar que ele morresse por causa do veneno. Eu já tinha jogado jogos em que os efeitos do veneno não davam um golpe final, eles apenas deixavam o monstro com um HP e você precisava acabar com ele fisicamente. Que tipo de dano é veneno, afinal? É uma quantidade fixa ou escala com a força do monstro? Ele causa uma certa quantidade a cada tique ou uma porcentagem da saúde do inimigo? Isso pode realmente afetar o quão útil ele será. Buak! Buak! Bua! Os gritos da criatura ficaram cada vez mais fracos. Então é uma quantidade fixa de dano ou uma porcentagem? Poderia ser uma quantidade incrivelmente alta de dano fixo. Qualquer que fosse o tipo de dano que estava causando, o monstro estava claramente ficando mais fraco. O suor escorria pela minha testa enquanto minha boca se erguia em um sorriso maníaco, uma mistura de alegria e esperança. Talvez eu consiga matá-los. Até o último monstro. Sentei-me de pernas cruzadas no chão e esperei o monstro morrer. A barra amarela do medidor ficou mais e mais curta conforme o cabeça de pássaro enfraquecia sob os efeitos do veneno. Mantive meus olhos grudados naquele medidor, sabendo que no momento em que ele acabasse, a paralisia passaria. Tenho que empilhá-lo novamente antes que acabe. Empilhe novamente antes que acabe. Empilhe novamente antes que acabe. Murmurei isso para mim mesmo várias vezes, como se fossem as verdadeiras palavras mágicas. Falando em magia. Eu estava tão entretido pensando em veneno e paralisia que esqueci completamente da minha mana. Abri minha tela de estatísticas. MP mais 0 de 33. Meu modificador de atributo para mana foi gasto. O que vai acontecer se eu continuar usando minhas habilidades? Tontura e vertigem, e depois desmaio. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo em mangás quando um personagem usa muita energia mental. Tenho que evitar isso a todo custo. Ficar inconsciente em um lugar como esse seria uma sentença de morte. Olhei diretamente nos seus olhos esbugalhados. Ei, não olhe para mim desse jeito. Você tentou me matar, certo? E eu ainda consigo sentir o quanto você quer me fazer em pedaços. Você tentou me matar. Eu estou tentando te matar. É só sobrevivência. Bem feito para você. Morra. 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 Eu podia sentir meu tempo no escuro me mudando, me tirando do sério. Eu podia sentir esse lugar corroendo minha compaixão e razão. Assassinato é errado. Eu sei disso. Mas se eu não assassinar essa coisa, ela vai me matar. Eu tenho que matar para continuar vivo. Assassinato sem sentido é maligno, eu sei disso. Mas isso é diferente. Eu tenho um bom motivo para tirar uma vida aqui. Sobrevivência do mais apto. Matar ou morrer. Mas... o que quero dizer com aqui? Essas ruínas? Este mundo? Balancei a cabeça.
Quem se importaria com filosofia em um momento como esse? Eu só precisava focar em uma coisa: garantir que o monstro na minha frente morresse. Esperei muito tempo, observando em silêncio e rezando pela morte desta criatura. Isso pode realmente começar a mexer com a minha cabeça. Fiquei de pé, pegando uma pedra afiada do chão enquanto me levantava, e tentei esmagar o olho do pássaro com ela. Não funcionou. O olho dele estava coberto com uma fina e dura camada de muco. Mais tempo passou. O medidor estava quase vazio. O efeito da paralisia está prestes a passar. É hora de usá-lo novamente. Paralisar. Erro. Habilidade duplicada. Não é possível aplicar duas vezes. Não vai empilhar? Provavelmente só vai funcionar quando o primeiro efeito acabar. Vou precisar mirar nele com outro paralisar assim que ele se livrar do primeiro. É melhor eu ser rápido. Essa coisa pode me atacar assim que puder se mover. Eu levantei meu braço. Quase. Ora. O medidor amarelo desapareceu. Boaaca! Paralisar. O monstro começou a girar os braços, testando sua nova liberdade. Não. Funcionou. Isso não pode ser. Não. Estou sem mana? Erro. Habilidade duplicada. Não pode ser aplicada ao mesmo alvo duas vezes. Não é isso. Não posso paralisar o mesmo alvo duas vezes. Mesmo depois que o efeito acaba, não posso reaplicar o mesmo efeito. Dei um passo para trás. O monstro deu um passo pesado em minha direção. As bolhas de veneno roxas ainda estavam ativas, isso estava claro, mas a situação era terrível. Paralisar não vai mais funcionar. O que eu faço? Espera. Fica calmo. Eu tenho outra habilidade. Durma. Bulbuak. O monstro cambaleou para trás, seus olhos se fechando imediatamente. Seu corpo negro e pesado balançou e caiu para frente com um estrondo alto. Funcionou. Dessa vez, um medidor azul apareceu sobre a cabeça do monstro. Usar uma habilidade diferente era possível, pelo menos. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu respirava com dificuldade. Eu consigo fazer isso. Se eu alternasse o uso de sono e paralisia, eu poderia manter o combo enquanto minha mana durasse. Ok, agora preciso verificar se consigo colocar paralisia de volta antes que o sono passe. Veneno ainda está funcionando, talvez seja um sistema totalmente diferente das outras habilidades de efeito de status? Limpei minha testa com as costas da mão. Eu estava suando muito. Estou suando tanto porque estou usando minha própria mana. Olhei para o monstro com cabeça de pássaro. Parecia que ele ainda estava ficando mais fraco. Bolhas roxas ainda cresciam e estouravam em sua pele. Paralisar, veneno e durma. Essas três habilidades vão me tirar daqui. Eu ainda estava ofegante. Mas depois de um momento o som da minha respiração ficou estranho. Não sou eu. Eu me virei. Era o Minotauro. Seu feitiço de paralisia havia acabado, então ele deve ter vindo me procurar, olhos dourados estreitados de raiva. O Minotauro se aproximou de mim. Não posso usar a mesma habilidade no mesmo alvo duas vezes seguidas, então. Durma. O Minotauro desmoronou com um baque. Um medidor azul apareceu acima de sua cabeça. Eu estava ofegante ainda mais e comecei a sentir tontura. Isso não é bom. E agora? Eu uso minha própria mana para envenenar esse Minotauro? Eu realmente não tenho escolha. Olhei para o monstro com cabeça de touro caído, com o coração vazio. Mate o inimigo. Nenhuma compaixão. Não por essa coisa que estava prestes a... Que som é esse? Passos pesados e o chiado da rocha derretida. Você só pode estar brincando comigo. Ao meu redor,
Pontos dourados e linhas de luz alaranjadas surgiram da escuridão. Boak! 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 Grahag! Um coro de sons de minotauros e cabeças de pássaros ecoou em meus ouvidos. Acho que o minotauro trouxe alguns amigos. Dá um tempo. Quantas coisas mais dessas existem? O suor escorria pelo meu rosto e encharcava a gola do meu uniforme. Eu sorri, a mente correndo em direções estranhas para escapar da realidade do que estava acontecendo. Esse ácido está derretendo o chão. O objetivo é deixá-lo irregular para que seja difícil fugir? Minotauros na minha frente, cabeças de pássaros atrás, eu estava encurralado. Eu estava sem o MP que eu poderia usar com segurança, e meus status eram patéticos demais para contar. Eu encarei o teto. Não é essa parte da história em que alguém aparece e me salva no último momento? Algum herói super forte que ainda está vivo aqui embaixo deveria vir me resgatar, um verdadeiro guerreiro vivendo nessas cavernas em segredo. Claro que não. Eu tentei o meu melhor. Fiz tudo o que pude, não foi? Se isso fosse um mangá, eu seria um dos personagens que morre no prólogo. Ah! Classe I. Herói descartável. Espero que você morra de uma forma feia e lamentável, Tukami Mori. Aquela deusa imunda. Oh, que diabos! Recuei contra a parede de pedra e cerrei os punhos. Ninguém vem me salvar. Ninguém se importa o suficiente com um personagem secundário como eu para sequer tentar. É por isso que tenho que me salvar. Não confie em ninguém. Não espere nada deles. Não se apegue a eles. O herói com o qual você estava sonhando não vem para salvá-lo, ele já está aqui. Você tem que se tornar ele. Eu aniquilarei cada um deles. Personagem de fundo? Classe I. Fundo do poço. Claro, vamos lá. Eu sobreviverei nas condições mais adversas, resistirei e me levantarei como uma erva daninha. Apostarei tudo nas minhas próprias capacidades. Continuarei até usar meus efeitos de status em cada um de vocês, ou meu MP acabar. O que vier primeiro. Meus olhos dispararam para a esquerda e para a direita. Levantei as duas mãos e mirei nos primeiros monstros da horda. Paralisar. Boa! O primeiro monstro na minha frente parou imediatamente. Paralisia bem-sucedida. Eu me senti tonto, com a cabeça leve, mas fiquei firme. O suor escorria pelas minhas bochechas. Ah! 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 Venha e pegue! Eu sorri para a horda diante de mim. Era hora da sobrevivência do mais apto. Vamos fazer isso.